Olá amigos do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Estamos começando mais um Gente que Vale, o seu programa semanal de entrevistas, sempre nas manhãs de sábado, aqui na tela da TV Band Vale. A proposta aqui, você já sabe, é reverenciar pessoas que engrandecem a nossa região. Pessoas que se destacam em suas áreas e que ajudam a projetar o Vale, o Litoral e a Serra da Mantiqueira para além dos limites das nossas 39 cidades. São pessoas que carregam conhecimentos e experiências e não apenas merecem, mas precisam ser compartilhados. A nossa convidada de hoje é de São José e tem uma história de vida muito especial. Filha de pedreiro e uma dona de casa, ela sofreu uma paralisia cerebral por complicações do nascimento. Na época, as previsões dos médicos eram as menos otimistas. Falavam em sequelas que afetariam seus movimentos, sua fala, sua audição e talvez sua capacidade de aprendizagem. A nossa convidada começou a andar com autonomia somente aos 7 anos, depois de uma série de cirurgias corretivas. E chegou a ser rejeitada na primeira escola que os pais procuravam, porque acreditavam que ela não seria capaz de aprender, ou talvez tivesse essa dúvida. Mas nada disso foi capaz de pará-la. Ela não apenas conseguiu aprender, mas se tornou uma educadora respeitada internacionalmente e hoje percorre o Brasil e o mundo ajudando pais e professores a desenvolverem todo o potencial das crianças e adolescentes nos estudos. Com vocês, Roberta Bento. Roberta, muito obrigado por aceitar o convite de nosso programa, porque você tem tudo a ver com Gente que Vale. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer conversar com pessoas aqui do Vale do Paraíba, da cidade que me proporcionou ser a profissional e a pessoa que eu sou hoje. Legal. Então vamos começar aí no tema central. Uma dúvida de todos, inclusive de mim como pai. Por que grande parte das nossas crianças não gostam de estudar? Então, não é que elas não gostam de estudar. Toda criança gosta de aprender, de fazer novas descobertas, mas nós vivemos um tempo agora, para essa geração que já tem a tecnologia na palma das mãos, em que elas não desenvolvem mais em casa, dentro da rotina com a família, a base de habilidades que é necessária para um relacionamento positivo com os estudos. Então, por exemplo, nós, quando éramos crianças, para assistir o nosso programa de TV favorito, nós tínhamos que esperar a semana inteira e se a gente saísse ou a TV não estivesse funcionando, ia esperar mais uma semana porque aquele lá você tinha perdido. Para a gente ouvir uma música que a gente gostava, a gente tinha que comprar um disco de vinil com 12 músicas, virar ao lado do disco, para ouvir uma música que a gente gostasse. E hoje as crianças veem o pedaço do desenho que eles gostam, quantas vezes eles quiserem, na hora que eles quiserem, fazem uma playlist só com a música que eles gostam e a impressão que fica, ou o cérebro fica no modo em que ele espera que tudo seja feito de forma personalizada ou entregue de forma imediata sem que ele tenha que processar. Mas nós não queremos que a tecnologia saia da vida das crianças, não. A gente só precisa acrescentar na rotina dessas crianças oportunidade para elas desenvolverem 3 elementos que são essenciais para que elas consigam gostar de estudar, que é o sentimento de competência. Então, uma criança precisa saber que ela é capaz. Mas ela não descobre isso se o pai ou a mãe disserem você é capaz. Ela descobre isso se ela tiver a oportunidade de tentar, errar, não conseguir, tentar de novo. Seja fechar o sapato, amarrar o sapato, fechar um zíper, comer sozinha, guardar o brinquedo. Isso ajuda a desenvolver sentimento de competência. A outra necessidade é o sentimento de pertencimento. A criança precisa conviver com outras crianças da mesma idade, se sentir parte de um grupo, para que ela consiga gostar de estudar. E o terceiro é a autonomia. Se a criança não desenvolve autonomia, é muito difícil ela ter uma relação positiva com os estudos. Então, nós precisamos acrescentar na rotina da família oportunidade para a criança desenvolver autonomia, sentimento de competência, e a escola ajuda muito no sentimento de pertencimento, que é quando ele vai participar de um grupo maior do que a família dele ali. E aí você sempre colocou que o seu trabalho hoje, essa sua missão de vida, tem muito a ver com a sua história, né? Ou seja, a base disso é a sua história. Você começou aqui em São José dos Campos, primeiro no Olímpio Catão, que é uma escola central na cidade, aliás, meu pai estudou lá, e depois você foi para Maria de Melo, uma escola municipal no Parque Industrial, aliás, uma excelente escola. Como é que foi seu início no processo escolar quando você era jovem?
Então, foi assim, eu acho que é o alicerce firme que eu tenho para a pessoa que eu sou, para a educadora, para o profissional que eu sou, estar nessa minha ida para a escola, que só mais tarde, né, quando eu já era mais velha, meus pais me contaram que a primeira escola disse não, dá para ver que ela não vai conseguir aprender, mas que o Olímpio Catão me aceitou quando eu entrei no primeiro ano e a Maria de Mello me acolheu, que eu fiquei lá o meu ensino fundamental inteiro. E o que eu, assim, gosto de compartilhar com professores, com as famílias, é que naquele tempo, lá, meados dos anos 70, não existia nem a lei da inclusão e nem formação para os professores da escola. Culturalmente, né? Ninguém se preocupava com a educação inclusiva, né? Não, nem era comum. Você recebeu isso por carinho e amor dos próprios professores. Então, né? foi aí que nasceu essa parceria do meu pai e da minha mãe com a escola, porque eles se comprometeram que se a escola me aceitasse como aluna, ao invés de ir lá cobrar, eles iriam sempre procurar o que eles podiam fazer junto com a escola para eu conseguir me integrar. E essa parceria deles com a escola era tão forte que a escola chamava os meus pais para contar dos sucessos que eu tinha. Então, por exemplo, eu falo inglês, me comunico em inglês desde muito cedo. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu já dominava o inglês, porque a escola chamou meus pais quando eu cheguei na quinta série e disse, olha, ela tem muita facilidade para aprender inglês, tem alguém ensinando ela em casa? E foi aí que meu pai explicou que não. Imagina, ele era um pedreiro que fez até o 3º ano de escola. A minha mãe fez até o 4º ano. Naquele tempo a gente não tinha opções de estudar em casa, né? Mas meu pai saiu dessa reunião e foi procurar um curso de inglês para mim que aceitasse me dar uma bolsa de estudos em troca dos serviços dele de pedreiro. E isso impactou o resto da minha vida. Mas eu gosto muito de trazer essa história, e nesse caso para o professor, para o gestor escolar pensar, né? Será que se eu chamar o pai do aluno aqui, a mãe do aluno, a avó, o responsável, e contar os talentos que ele tem, o que ele está fazendo de bom, e não só chamar para dizer que ele aprontou ou tirou uma nota ruim, será que juntos a gente não consegue motivar ainda mais esse aluno para conseguir estudar e descobrir o caminho que ele quer seguir? Você citou uma coisa importante. Essa geração de pais no Brasil não tinha essa opção. Eles eram obrigados a abandonar as escolas para buscar o seu sustento, né? Então o teu pai teve essa visão que mesmo sacrificando ele quis projetar um país melhor para você. Acho que isso foi a base dessa primeira fase da sua vida, né? Então foi, e tem mais uma coisa que assim, é muito marcante para mim. Inclusive quando eu assisti a entrevista do Joaquim Botelho, ele falou assim, a minha mãe, que é a Ruth Guimarães, ela foi filha de leitores. E depois ele falou, e a minha mãe lia muito. E o meu pai era uma pessoa que lia muito e passavam aqueles vendedores de livro em casa e minha mãe e meu pai compravam livros para nós e pagavam assim 10, 12 parcelas, né? Passava lá o rapaz para cobrar. Na caderneta, né? Na confiança naquela época. Então, assim, você vê, o que precisa para você estimular uma criança a gostar de estudar? A leitura é essencial. Mas mesmo quando pai e mãe não leem, se eles pedirem para o filho ler para eles, isso também já faz diferença. E eu gosto de trazer esses exemplos porque a base para a gente conseguir que as crianças gostem de estudar não requer investimento financeiro alto. A escola sim precisa de uma estrutura que a gente tem que cuidar, né? O professor também. Mas em casa, o segredo está ali na rotina, contar histórias. Mas isso você vai contar para a gente daqui a pouquinho. Tá. Bem, amigos, precisamos agora fazer uma pausa. Mas voltamos já com o programa Gente que Vale, que hoje recebe a educadora Roberta Bento. Não saia daí!